Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura. O Monge e o Executivo, capítulo 4, continuação. Simeão sorriu aprovando. Prestar atenção às pessoas é uma necessidade humana legítima e não devemos negligenciar como líderes. Lembrem-se, o papel do líder é identificar e satisfazer necessidades legítimas. Ainda me lembro do que minha mãe me disse há 50 anos, no dia em que me casei com a minha linda mulher Rita. Deus tenha sua alma. Ela me disse que nunca ignorasse uma mulher. Desconhecer esse conselho na minha relação com Rita me pôs em maus lençóis. Mais de uma vez. Uma das principais tarefas do amor é prestar atenção às pessoas. Pensando nisso, eu disse: quando houve o movimento sindical na fábrica, me falaram muitas vezes que os empregados se sentiam como se os tivéssemos esquecido, que já não prestávamos mais atenção neles como fazíamos anos antes. Obrigado a todos por seus comentários, respondeu Simeão. Voltando à nossa definição de bondade, Teresa deu para nós que bondade era dar atenção, apreciação e incentivo aos outros. Você acredita que as pessoas têm necessidade de apreciação e incentivo? Ou isso é apenas uma vontade? O sargento rebateu: eu não preciso dessa apreciação. Diga-me qual é o trabalho a ser executado e ele será feito. É assim que eu lidero minhas tropas, porque foi para isso que os homens se alistaram. E é para isso que estão sendo pagos. Por que cargas d'água devo fazer todas essas coisas mornas e macias? O pregador respondeu primeiro. William James, provavelmente um dos grandes filósofos que este país já produziu, uma vez disse que no centro da personalidade humana está a necessidade de ser apreciado. Acho que todos os que disserem que não têm necessidade de serem apreciados estarão mentindo a respeito de outras coisas também. Vai com calma, pregador, o sargento avisou. A enfermeira interpelou. Greg, eu sempre admirei os militares por causa das medalhas e comendas que davam como demonstração pública de sua apreciação pelo serviço e realizações. Um general sábio uma vez disse, a diretora acrescentou, que o homem nunca venderá sua vida a você, mas a dará de graça por um pedaço de fita colorida. Eu também falei. Imaginem se eu dissesse à minha mulher, querida, eu disse que amava você quando nos casamos. Se deixar de amá-la, não se preocupe. Voltarei para casa uma vez por semana trazendo um cheque. Que tipo de relacionamento seria esse? Para minha surpresa, o sargento balançou a cabeça a cada um dos comentários sem contestar. A enfermeira disse outra vez. Uma das mentoras da minha vida foi minha primeira enfermeira instrutora em trabalho de parto, há quase 20 anos. Uma vez ela me contou que gostava de imaginar cada funcionária usando aquele tipo de anúncio sanduíche. Na parte da frente, o anúncio diria, aprecie-me, e na de trás, faça-me sentir importante. Aquela mulher tinha grande autoridade com as pessoas. Eu só não sabia naquele tempo que o nome era autoridade. A professora continuou. Podemos manifestar bondade, uma das qualidades do amor, independentemente dos nossos sentimentos por alguém. Como já dissemos, amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, mas como nos comportamos com os outros. Deixe-me ler o que George Washington Carver disse sobre a bondade. Seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida vai depender da sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos, sua compreensão com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e os fortes. Porque algum dia na vida você poderá ser um deles. A treinadora disse, também acho importante elogiar as pessoas. Valorize as coisas boas que elas fazem, em vez de ser como o gerente gaivota, que vive procurando pegar os erros das pessoas. Sabe aquele velho ditado? Achamos o que buscamos? Foi a vez do pregador. É verdade. Os psicólogos chamam isso de percepção seletiva. Por exemplo, minha mulher e eu começamos a procurar uma minivan e nos interessamos por uma determinada marca. Antes de procurar esta van, eu nunca prestara atenção nelas nas estradas, mas a partir do momento que eu me interessei, comecei a vê-las por todo lado. Acho que o mesmo acontece com o líder. Quando começa a procurar bem nos outros, fica atento para o que as pessoas fazem bem. De repente, você começa a ver coisas que nunca tinha visto antes.
A professora acrescentou: receber elogio é uma legítima necessidade humana, essencial nos relacionamentos saudáveis. Entretanto, há duas coisas importantes a considerar. Uma é que o elogio deve ser sincero, pois deve ser específico. Entrar no departamento da empresa dizendo todo mundo fez um grande trabalho será insuficiente e poderá até causar ressentimento, porque talvez nem todos tenham feito um grande trabalho. É importante ser sincero, específico e dizer: Joe, parabéns por ter produzido 250 peças ontem à noite. Grande realização. E nós sabemos como é importante reforçar um comportamento específico, porque o que é reforçado é repetido. Vamos ver a terceira palavra em nossa definição de amor. É humildade, a diretora falou folheando o dicionário. Humildade, ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. A diretora perguntou: qual é a importância da humildade para um líder, Simeão? Quase todos os líderes que conheço são muito egoístas e pretensiosos. O sargento retrucou: o líder tem que ser um chefe forte, capaz de dar um chute no traseiro quando necessário. Desculpe, mas não compro essa ideia. O pregador interveio. A Torá, que é o primeiro dos 25 livros do Velho Testamento, afirma no livro dos Números que o homem mais humilde que jamais viveu foi Moisés. Lembre-se quem foi Moisés? Foi quem atirou as tábuas com os 10 mandamentos montanha abaixo, num acesso de raiva. Quem matou um egípcio que matara um companheiro hebreu. Foi aquele que estava constantemente discutindo e brigando com Deus. Ele lhe parece um tipo de homem tímido, digno de pena, Greg? Qual é a sua, pregador? Greg respondeu sarcasticamente. A treinadora interferiu suavemente. Eu acho que o que queremos dos nossos líderes é a autenticidade, a habilidade de serem verdadeiros com as pessoas. Nós não queremos líderes inchados de orgulho e fixados em si mesmos. O ego pode, de fato, interpor-se no caminho e criar barreiras entre os líderes e seus liderados. Os líderes arrogantes que acham que sabem tudo são um estrago para muitas pessoas. Essa arrogância também é uma pretensão desonesta, porque ninguém sabe tudo ou tem tudo. Humildade para mim é pensar menos a respeito de si mesmo. Precisamos uns dos outros, a enfermeira disse tranquilamente. Os arrogantes e orgulhosos fingem que não precisam. O individualismo que predomina em nosso país cria a ilusão de que não somos e não devemos ser dependentes de outras pessoas. Que piada! Um par de mãos me tirou do útero de minha mãe ao nascer. Outro trocou minhas fraldas, me alimentou, me nutriu. Outro ainda me ensinou a ler e escrever. Agora, outros pares de mãos cultivam minha comida, entregam minha correspondência, coletam meu lixo, fornecem-me eletricidade, protegem minha cidade, defendem minha nação. Um par de mãos cuidará de mim e me confortará quando eu ficar doente e velha. E, por fim, outro par de mãos me levará de volta à terra quando eu morrer. Simeão folheou suas notas e disse: um professor anônimo de espiritualidade uma vez escreveu: ser humilde é ser real e autêntico com as pessoas e descartar as máscaras falsas. O que vem a seguir, Teresa? Respeito. A diretora começou a ler outra vez. O respeito é definido assim: tratar as pessoas como se fossem importantes. Agora você me confundiu de vez, o sargento disse. Isto é, eu comecei a ficar nervoso quando você falou sobre influência e amor. Agora você diz que eu tenho que beijar o traseiro das pessoas com bondade, apreciação e respeito. Ouça, sou sargento. Fui treinado para agir usando autoridade. Este é meu estilo. O que você pede não é natural para mim. Greg, Simeão interveio calmamente. Se eu trouxesse um general de exército à sua base, creio que você seria muito respeitoso e reconhecido e exibiria muitos dos comportamentos sobre os quais estamos discutindo, usando seus termos. Provavelmente eu veria muita puxação de saco na sua atitude, não é mesmo? Encarando Simeão, o sargento respondeu: esteja certo que sim. O general é um homem muito importante e merece e terá esse respeito de minha parte. Ouça o que você está dizendo, Greg, falei. Você está dizendo que sabe como respeitar e apreciar. Você sabe como puxar o saco,
mas deseja apenas fazer isso pelas pessoas que considera importantes. Assim, você é capaz de ter comportamentos positivos, mas é muito seletivo em relação às pessoas a quem os destina. Simeão retomou a palavra a partir daí. Vocês acham que podemos tratar todos aqueles que lideramos como pessoas muito importantes? Imagine tratar Chuck da retroescavadeira como se fosse o presidente da companhia, ou nossos alunos como se fossem membros da diretoria, ou enfermeiras como se fossem médicos e soldados rasos, como se fossem generais. Greg, você poderia tratar cada membro do seu pelotão como se fosse um general importante? Sim, é possível, eu acho, mas seria muito difícil. O sargento concordou relutante. Isso mesmo, Greg, Simeão continuou. Como sempre digo, a liderança requer muito amor. Os líderes devem escolher se desejam ou não dedicar-se àqueles que lideram. Mas eu só respeito as pessoas quando elas merecem, o sargento continuou a objetar. Afinal, é preciso merecer respeito, não é? A enfermeira, com seu jeito suave e amigável de falar, respondeu. Acredito que Deus não criou lixo humano, apenas pessoas com problemas de comportamento. E todos nós temos problemas de comportamento, mas acho que todos nós deveríamos ser dignos de manifestações de respeito apenas por sermos seres humanos. A definição que Teresa leu foi tratar as pessoas como se fossem importantes. Acho que deveríamos acrescentar no final da definição, porque elas são importantes. E se você não aceitar essa prática, essa ideia, tente outra, a de que as pessoas deveriam merecer manifestação de respeito, justamente por serem do seu time, do seu pelotão, do seu departamento, da sua família, ou o que quer que seja. O líder deve ter um interesse especial no sucesso daqueles que lidera. De fato, um dos nossos papéis como líder é apoiá-los, incentivá-los, para que se tornem bem-sucedidos. Aquela mulher continuava a me assombrar. Olhando para o relógio, o sargento disse, Está bem. Compreendo. Mas é melhor irmos andando. Com certeza não queremos perder a cerimônia religiosa do meio-dia, não é mesmo? Simeão reassumiu logo após a segunda badalada. Qual é a próxima palavra da nossa definição do amor, Teresa? Primeiro, quero fazer-lhe uma pergunta, Simeão. Por que os frades são tão neuróticos a respeito do tempo? Isto é, por que as coisas têm que ser feitas nas horas exatas, nem um segundo depois? Estou contente porque você perguntou isso, Teresa. Para dizer a verdade, eu era um tanto fanático a respeito do tempo muito antes de vir para este lugar. Lembre-se, tudo que o líder faz envia uma mensagem. Se nos atrasamos para uma entrevista, reunião ou outros compromissos, qual é a mensagem que estamos enviando aos outros? Pessoas atrasadas me deixam louca, a treinadora exclamou. Estou gostando muito do fato de ter o tempo respeitado aqui, porque gosto de saber o que esperar. Respondendo à sua pergunta, Simeão, eu capto várias mensagens quando uma pessoa se atrasa. Uma é que o tempo dela é mais importante que o meu. Mensagem que considero bastante arrogante. Atrasar-se também transmite a mensagem de que não devo ser muito importante para a pessoa, porque ela certamente seria pontual com alguém que ela achasse importante. Também me passa que a pessoa não é muito honesta, porque pessoas honestas cumprem a palavra e seguem seus compromissos, inclusive os do tempo. Atrasar-se é um comportamento extremamente desrespeitoso e, pior, cria hábito. A treinadora tomou fôlego depois do discurso. Obrigada por permitir-me pregar. Simeão sorriu dizendo, acho que não há nada mais a ser dito a respeito disso. Espero ter respondido às suas perguntas, Teresa. Qual a próxima definição? Abnegação. Satisfazer as necessidades dos outros. Obrigado, Teresa. O oposto de abnegação é o egoísmo, que significa minhas necessidades primeiro, o diabo com suas necessidades, certo? Abnegação significa satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso implique sacrificar suas próprias necessidades e vontades. Esta também seria uma linda definição de liderança, satisfazer as necessidades dos outros antes das suas. Surpreendentemente, o sargento disse, no campo de batalha, as tropas sempre fazem suas refeições antes dos oficiais. Eu me surpreendi protestando dessa vez. Mas se estamos sempre satisfazendo as necessidades das outras pessoas, elas não ficarão mimadas e começarão a tirar vantagem de nós? Você não ouviu bem, John, velho companheiro.
O sargento riu em silêncio. Devemos satisfazer necessidades, não vontades. Se dermos às pessoas o que elas legitimamente exigem para o seu bem-estar mental ou físico, acho que não devemos nos preocupar pensando que as estamos mimando. Lembre-se, John, satisfazer necessidades e não vontades. Ser um servidor, não um escravo. Como estou indo, Simeão? A sala riu a bandeiras despregadas enquanto Simeão olhava para a diretora em busca da definição seguinte. Perdão é a nossa próxima palavra e está definida como desistir de ressentimento quando enganado. Não é uma definição interessante? Simeão começou. Desistir de ressentimento quando alguém enganou você. Porque este seria um importante traço de caráter para um líder desenvolver? Porque as pessoas não são perfeitas e de uma maneira ou de outra agredirão você. A enfermeira respondeu. Imagino que na posição de líder isso acontecerá muitas vezes. O sargento não gostou dessa. Então, se alguém me engana, eu simplesmente finjo que não me arruinou? Passo a mão na sua cabeça e digo que está tudo bem? Não, Greg, Simeão esclareceu. Isso não seria liderar com integridade. Perdoar não significa desconhecer as coisas ruins que aconteceram, nem deixar de lidar com elas à medida que surgem. Ao contrário, devemos ter um comportamento afirmativo com as pessoas, não um comportamento passivo de capacho ou agressivo, que viola os direitos dos outros. Comportamento afirmativo consiste em ser aberto, honesto e direto com as pessoas, mas sempre de maneira respeitosa. Perdoar é lidar de um modo afirmativo com as situações que aparecem e depois desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento. Como líder, se não for capaz de desapegar de qualquer resquício de ressentimento, você consumirá sua energia e se tornará ineficiente. Senti vontade de falar. Minha mulher é terapeuta e muitas vezes lembra a seus pacientes que o ressentimento destrói a personalidade humana. Acho que a maioria de nós conheceu pessoas que guardavam ressentimentos durante muitos anos e se tornaram amargas e infelizes. Obrigado por todos os comentários. Simeão sorriu. Vocês lembram que eu disse no domingo que todos nós juntos somos muito mais sábios do que qualquer um de nós? O que o dicionário define como honestidade, Teresa? A honestidade é definida como livre de engano. Eu pensei que honestidade era não dizer mentiras, falou a treinadora lentamente. Mas ser livre de engano é bem mais amplo, não é? Nós ensinamos as nossas crianças na escola, disse a diretora, que a mentira é qualquer comunicação com a intenção de enganar os outros. Omitir informação ou esconder pedaços da verdade podem ser considerados pequenas mentiras socialmente aceitas, mas ainda assim são mentiras. Lembre-se, Simeão continuou, a honestidade é a qualidade que a maioria das pessoas colocou no topo de sua lista, como o que mais esperam de seu líder. Nós também falamos em confiança, que é construída pela honestidade e mantém a união nos relacionamentos. Mas a honestidade com as pessoas também é o lado difícil do amor e o que lhe dá equilíbrio. A honestidade implica esclarecer as expectativas das pessoas, tornando-as responsáveis, dispondo-as a transmitir tanto as más notícias quanto as boas, dando às pessoas um retorno, sendo firme, previsível e justo. Em suma, nosso comportamento deve ser isento de engano e dedicado à verdade a todo custo. Meu companheiro de quarto falou outra vez. Em meu antigo emprego, meu primeiro chefe costumava me dizer que, se não exigíssemos de nosso pessoal o cumprimento correto de suas tarefas, estaríamos sendo desonestos. Ela ia até mais longe ao dizer que os líderes que não estabelecem e exigem de seu pessoal um alto padrão de responsabilidade são ladrões e mentirosos. Ladrões porque estão roubando o acionista, que lhes paga para contratar empregados responsáveis, e mentirosos porque fingem que está tudo bem com o seu pessoal, enquanto de fato está tudo mal. Acrescentei. Conheci muitos supervisores que pensavam que, contanto que todo mundo estivesse feliz, a vida em seu setor correria bem. Eles se recusavam a discutir as deficiências de seus liderados, com medo de perder prestígio ou de que as pessoas ficassem zangadas com elas.
Na realidade, eu nunca me dei conta de como esse comportamento é desonesto. Eu acho que a maioria das pessoas quer, e elas certamente querem, saber como são avaliadas pelo líder. Muito bem, vamos ver compromisso, Teresa, Simeão pediu. Dê-me um segundo. Tudo bem, aqui está. Compromisso é definido como ater-se às suas escolhas. Simeão ficou silencioso por um momento antes de dizer: compromisso é provavelmente o comportamento mais importante de todos. E por compromisso quero dizer comprometer-se com os compromissos feitos na vida. Isto é importante porque os princípios que estamos discutindo requerem um esforço enorme. E se você não estiver comprometido como líder, provavelmente desistirá de exercer autoridade e voltará a uma posição de poder. Compromisso, infelizmente, não é uma palavra popular nos dias de hoje. É isso mesmo, disse a enfermeira. Se não queremos o bebê, abortamos. Se não queremos o cônjuge, nos divorciamos. Se não queremos o vovô, praticamos a eutanásia. Uma linda sociedade descartável. O sargento sorriu e disse: sim, todos querem estar envolvidos, mas ninguém quer estar comprometido. Há uma grande diferença entre os dois. A próxima vez que vocês forem comer ovos com bacon, lembre-se disso. A galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido. Ótimo, Greg, eu tinha esquecido dessa. Eu disse, sentindo-me melhor a respeito do sargento à medida que o conhecia. Ficamos quietos por algum tempo, considerando esses pensamentos. Finalmente, Simeão quebrou o silêncio, dizendo: o verdadeiro compromisso envolve o crescimento do indivíduo e do grupo, juntamente com um aperfeiçoamento constante. O líder comprometido dedica-se ao crescimento e aperfeiçoamento de seus liderados. Ao pedirmos às pessoas que lideramos que se tornem o melhor que puderem, que se esforcem no sentido de se aperfeiçoar sempre, devemos também demonstrar que nós, como líderes, estaremos também empenhados em crescer e nos tornarmos o melhor que pudermos. Isso requer compromisso, paixão, investimento nos liderados e clareza por parte do líder a respeito do que se pretende conseguir com o grupo. Esse amor, compromisso, liderança, essa doação aos outros, tudo isso me soa como um bocado de esforço e trabalho, eu disse com um suspiro. Aposto que sim, John, continuou Simeão. Mas foi com isso que nos comprometemos quando nos candidatamos a líderes. Ninguém jamais disse que seria fácil. Quando optamos por amar, a doar-nos aos outros, estávamos aceitando ser pacientes, humildes, respeitosos, abnegados, generosos, honestos e comprometidos. Esses comportamentos exigirão que nos coloquemos a serviço dos outros e nos sacrifiquemos por eles. Talvez tenhamos que sacrificar nosso ego ou até nosso mau humor em determinados momentos. Talvez tenhamos que sacrificar nosso desejo de explodir com alguém, em vez de sermos apenas firmes. Talvez tenhamos que nos sacrificar para amar e nos doar a pessoas que nem mesmo apreciamos. Mas, como você disse antes, Teresa comentou, temos que escolher se queremos ou não nos comportar de maneira amorosa. Quando amamos os outros e nos doamos a eles, precisamos servir e nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos, construímos autoridade. E quando tivermos construído autoridade com as pessoas, então ganharemos o direito de sermos chamados de líderes. Compreendo o que você está dizendo, aparteou a treinadora. E talvez concorde com isso, mas fico com a impressão de que, ao nos comportarmos assim, estamos manipulando as pessoas. A diretora respondeu: manipulação, por definição, é influenciar pessoas para o benefício pessoal. Acho que o modelo de liderança que Simeão defende fala em influenciar as pessoas em busca de um benefício mútuo. E satisfazendo as necessidades legítimas das pessoas que lidero e a quem sirvo, elas também devem estar sendo beneficiadas por minha influência, concorda Simeão? Como sempre, o grupo conseguiu articular esses princípios melhor do que eu faria, obrigado. O pregador contou. Uma vez ouvi uma fita gravada por Tony Campolo, um pastor bastante famoso, conferencista e educador, em que ele fala em suas sessões de terapia para os noivos. Ele diz que, sempre que um casal jovem o procura, ele costuma perguntar: por que vocês vão se casar? A resposta é costumeira, é claro, porque nos amamos de verdade. A segunda pergunta de Tony é: vocês têm uma razão melhor que essa, não é? O casal se olha surpreso, sem compreender a pergunta.
Qual poderia ser uma razão melhor do que essa? Nós de fato nos amamos. Ele responde dizendo: sei que neste momento vocês trocam palavras apaixonadas e que os hormônios estão a todo vapor. Ótimo, aproveitem. Mas o que será o relacionamento de vocês quando esses sentimentos e sensações acabarem? Como é de se esperar, o casal se olha antes de responder num tom desafiador. Isso nunca acontecerá conosco. A sala explodiu em risadas. Vejo que alguns de vocês estão casados há muito tempo, meu companheiro de quarto continuou. Todos nós sabemos que os sentimentos vêm e vão, e é o compromisso que nos sustenta. Tony conclui a conversa com os noivos, mostrando que cada casamento oferece uma oportunidade para uma união real e profunda, mas que só sabemos se somos capazes de construí-la quando a paixão inicial termina. Sim, Lee, Simeão afirmou. Esse mesmo princípio de compromisso se aplica à liderança. Os comportamentos que estamos discutindo hoje não são tão difíceis com as pessoas de quem gostamos. Muitos homens maus e mulheres más são bons e amigáveis com as pessoas de quem gostam. Mas nosso verdadeiro caráter de líder se revela quando temos que nos doar aos agressivos e arrogantes, quando somos colocados à prova e temos que amar as pessoas de quem não gostamos tanto. É nessas horas que descobrimos nosso grau de comprometimento. É aí que descobrimos a espécie de líder de que somos feitos. É aí que descobrimos a espécie de líder que de fato somos. Simeão caminhou para o quadro e completou o diagrama. Em nosso modelo ontem, dissemos que a liderança é construída sobre autoridade ou influência, que por sua vez são construídas sobre serviço e sacrifício, que são construídos sobre o amor. Então, por definição, quando vocês lideram com autoridade, são chamados a doar-se, amar, servir e até sacrificar-se pelos outros. Mais uma vez, amar não é como você se sente em relação aos outros, mas como se comporta em relação aos outros. A enfermeira concluiu. O que eu estou entendendo, Simeão, é que o verbo amar pode ser definido como o ato ou atos de doação aos outros, identificando e atendendo suas legítimas necessidades. É mais ou menos isso? Lindo, Kim, foi a simples resposta. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!